Então agora a gente vai estudar Machine Learning. E Machine Learning é, sem dúvida, a técnica mais importante quando a gente fala de inteligência artificial. E mesmo técnicas mais modernas, né, tecnologias mais modernas que a gente ouve falar, como grandes modelos de linguagem, né, ChatGPT, agentes de inteligência artificial, né, tudo isso é baseado em Machine Learning. Né? Por isso que, como eu disse, é a área mais importante da inteligência artificial. Bom, então, para a gente entender como Machine Learning funciona, né, a gente pode pensar que Machine Learning é o processo em que o computador aprende. E eu vou buscar aqui fazer uma analogia entre você ensinar o computador, né, e o processo de aprendizado de uma pessoa. O primeiro ponto é que a gente precisa dividir isso em duas partes. Você tem a parte de treinamento ou de aprendizado, quando você vai aprender alguma coisa, e você tem a parte que você vai colocar, né, tudo que você aprendeu na prática, né, que você vai usar o que você aprendeu. Funciona assim quando uma pessoa ela vai aprender algo, funciona assim quando o computador ele vai aprender. Então, a gente começa aqui com o processo de aprendizado. Como que funciona o Machine Learning? Bom, Machine Learning aprende a partir de dados. E é importante a gente entender, né, que uma técnica de Machine Learning, ela busca prever alguma coisa ou classificar alguma coisa. Então, eu tenho um paciente doente, eu quero saber que tipo de doença ele tem. Eu quero prever se um cliente que está pedindo empréstimo, né, ele vai pagar esse empréstimo ou não. Eu quero prever que nota um aluno ele vai tirar em uma prova. Então, Machine Learning aprende a partir de dados. E esses dados, eles representam eventos que já aconteceram e que ficaram registrados. Né? Então, por exemplo, pacientes e seus sintomas e com as doenças que eles tinham. Né? Então, são coisas que já aconteceram. Então, esses dados, né, eles são submetidos a um algoritmo. Então, existe um programa, entre aspas, de computador que vai processar esses dados e vai buscar padrões desses dados. E uma vez ele encontrando padrões, ele vai gerar o que a gente chama de modelo. O modelo é uma representação do que o computador aprendeu e é este modelo que a gente vai ver depois que vai ser usado na vida real, né, para prever novas doenças, por exemplo. Então, olhando aqui a nossa analogia com o mundo real, vamos pensar no estudante de medicina. Então, a gente viu lá que Machine Learning tem dados, algoritmo e modelo. Para o estudante de medicina, os dados, né, seriam os livros, as apostilas, os vídeos, os exercícios, as aulas que ele frequenta. O algoritmo seria as técnicas que ele usa para aprender. Então, ele vai ler, ele vai praticar, ele vai criar resumos, ele vai memorizar algumas coisas. E o modelo, né, é o que o estudante aprendeu. É a representação do que ele aprendeu, e aqui nessa etapa, por exemplo, ele vai levar esse modelo para resolver uma prova. Então, o que ele aprendeu, né, que é o modelo, ele vai usar e vai, por exemplo, resolver uma prova. E assim como em Machine Learning, na prova não se espera que o aluno acerte todas as questões. Se espera, né, que o aluno tenha um bom desempenho. Da mesma forma, o modelo de Machine Learning não se espera que ele acerte todos os diagnósticos, 100% dos diagnósticos. Mas, se ele conseguir acertar 90%, 95% dos diagnósticos, a gente pode entender, por exemplo, que a gente tem um bom modelo. Bom, e na prática, né? Então, a gente viu, né, que o aprendizado que o computador produz, ele gera o modelo. Uma vez esse modelo criado, né, ele vai ser usado na vida real para prever se uma transação é fraudulenta, para diagnosticar um paciente. Então, você pega novos dados. Então, imagine um paciente que tem sintomas, mas você ainda não sabe a doença. Ou um novo cliente que quer pedir empréstimo. Você ainda não sabe se ele vai ser um bom ou mau pagador do empréstimo. Então, você pega esses novos dados, né, que pode ser de apenas um cliente, de apenas
Um paciente submete ao modelo, que é a representação do que o computador aprendeu, e ele vai te dar uma previsão. Então seria algo como assim, olha, baseado nos padrões que eu encontrei com os dados históricos e no algoritmo que eu usei para processar esses dados, eu prevejo que a doença desse paciente seja X, ou que esse cliente não vai pagar o empréstimo, ou vai ser um bom pagador do empréstimo. Bom, voltando para a nossa analogia do estudante de medicina. Então, o estudante de medicina, ele já se formou, né? Então, a gente tem aqui ao centro, ó, o modelo que é o médico treinado, o médico formado. Novos dados é o novo paciente, né, que ele vai ter sintomas. Então, ele vai apresentar os sintomas, os exames, né, para o médico, e o médico vai fazer uma previsão, vai dar um diagnóstico para ele, né, e vai dar uma receita para curar este paciente, ok? Então, você pode ver que o Machine Learning funciona muito semelhante ao processo de aprendizado que a gente tem no mundo real. Bom, Machine Learning pode ser dividido em 4 grandes técnicas. A primeira, que a gente está vendo aqui, que é a mais importante, que é a classificação ou aprendizado supervisionado. Vamos pensar que imaginar um paciente que chegou lá com sintomas como tosse, febre. Cada ponto aqui, ó, é um paciente, né? E aqui a gente tem um modelo, que é aquilo que o computador aprendeu com os pacientes que já tiveram o diagnóstico no passado. Então, você submete os dados desses pacientes ao modelo e ele vai gerar um diagnóstico. Então, por exemplo, este paciente aqui, ele diz que não tem nada. Este paciente aqui, ó, ele diz que é pneumonia. Esse paciente aqui, ele diz que é tuberculose. Então, se chama de classificação porque eu tenho uma classe, um rótulo, algo que eu quero prever. No caso aqui, eu quero prever uma doença, que pode ser normal, pneumonia ou tuberculose. Esta é a classe, é aquilo que eu quero prever. Então, este é o aprendizado supervisionado. Agora, existe também o aprendizado não supervisionado, né, que são as técnicas de agrupamento. Vamos imaginar aqui um caso de marketing. Você tem lá a sua base de dados de cliente. Cada ponto aqui é um cliente. E você quer enviar campanhas de marketing para os seus clientes, só que você não quer mandar a mesma campanha para todo mundo. Você quer enviar campanhas direcionadas específicas para cada cliente, porque uma campanha de marketing é um custo, né? E você quer minimizar esse custo e aumentar o resultado. Então o que você faz? Você pega os dados dos seus clientes, submete a um algoritmo de agrupamento e ele vai criar grupos diferentes desses clientes. Então o algoritmo ele vai encontrar padrões nesses dados, nesses clientes, que vai buscar características em comum entre eles e ele vai criar esses grupos. E você então poderia enviar campanhas específicas para o grupo 1, para o grupo 2 ou para o grupo 3. Esses padrões é o algoritmo que vai encontrar. O grupo 1 pode ser, por exemplo, clientes que gostam de lançamentos de uma determinada marca. O grupo 2 pode ser clientes que gostam de um determinado tipo de produto. O grupo 3 pode ser os clientes que só compram quando tem desconto. E assim, né, por diante a gente pode ter vários outros grupos. A outra técnica que a gente vai estudar aqui são as regras de associação. E você, sem perceber, você está interagindo com algoritmos de regra de associação o dia inteiro. Então, a regra de associação, né, o caso clássico, é da cesta de compras. Então, por exemplo, o algoritmo ele processa milhares de compras e ele vai encontrar algumas relações entre as compras. Então ele percebe, por exemplo, que quem compra pão tem uma alta probabilidade de comprar café, ou quem compra leite tem uma alta probabilidade de comprar uma fruta. E assim, entre vários outros padrões que o algoritmo ele pode encontrar. Quando você abre, por exemplo, uma aplicação de streaming, né, ele vai sugerir o próximo filme para você olhar baseado em regras de associação. Quando você abre um site de comércio eletrônico e você coloca um produto no carrinho, ele vai sugerir um outro produto baseado
né, nas associações que foram criadas com outros clientes que também compraram aquele produto. E a regra de associação, ela pode dizer, inclusive, qual que é a probabilidade que tem, que se você comprou o produto A, você também vai comprar o produto B. E a última técnica que a gente vai estudar aqui em Machine Learning é o aprendizado por reforço. A gente pode simplificar, explicar de uma forma bem simples o aprendizado por reforço, que é uma tentativa e erro. Então imagine, por exemplo, um computador, um algoritmo que tem que achar o caminho de um labirinto. Então ele vai buscando o melhor caminho e ele pode ter um processo de recompensa, né, quando ele encontra algum caminho, por exemplo, que leva ele mais próximo do fim, né? E caso o caminho, né, deixe ele mais longe, ou seja, mais difícil de chegar ao fim, né, ele não vai ter uma recompensa boa. Né? Então, assim, ele busca, né, através desse processo de aprendizado, de tentativa e erro, né, ele busca achar aí a solução para o problema. Então, essas são as principais técnicas de Machine Learning.